meus amados desbravadores! Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Se você já está aqui comigo na nossa casa, seja muito bem-vindo, como sempre. E se você está chegando agora pela primeira vez, seja igualmente muito bem-vindo. E é claro que a casa, a partir de hoje, também é sua. Antes de começar a explanação do conteúdo, eu peço, com aquele mesmo carinho de sempre, que você se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Hoje eu tenho uma novidade super especial. Nós vamos inaugurar a playlist da farmacologia. Sim, farmacologia. E o vídeo de hoje é a respeito das vias de administração dos medicamentos. Especificamente hoje eu vou dar uma trabalhadinha no conceito de vias de administração, na classificação dessas vias e vamos aprofundar um pouquinho uma dessas vias, que nesse caso será a via sublingual. Logo, que venham os slides. Queridos desbravadores, cá estou eu aqui com os nossos slides que vão nos guiar nesse nosso estudo farmacológico, ok? A primeira coisa que eu quero que você perceba é que eu trago aqui o roteiro da aula 1. E quais pontos serão trabalhados neste primeiro roteiro? O conceito de vias de administração, a classificação das vias de administração e, particularmente, na aula de hoje, eu já vou comentar um pouco a respeito da via sublingual, tá? Vocês sabem que meu grande objetivo é que vocês possam compreender o conteúdo sem pressa, sem agonia, ok? E aí, meus amores, começando com um conceito, eu quero que vocês percebam que eu coloquei aí 3 imagens, né? A imagem de um caminho, de uma estrada, a imagem de medicamentos e a imagem de um ser humano, né? Que representa, portanto, um organismo. Uma das melhores formas de conceituar vias de administração de medicamentos é que estas vias representam caminhos pelos quais um medicamento ou medicamentos poderão alcançar o organismo e, consequentemente, exercendo um determinado efeito farmacológico. Aí agora, depois de explicar o conceito, fica fácil perceber por que foi que eu utilizei a representação esquemática de um caminho, de medicamentos e de um organismo. E aí eu vou repetir o conceito para que você não tenha nenhum tipo de dúvida. Vias de administração podem ser interpretadas como caminhos pelos quais os medicamentos poderão alcançar, né, o organismo humano e, consequentemente, exercer seus efeitos, ok? Conceitozinho bem simples, bem tranquilo, né? A segunda coisa que eu necessito que você aprenda, gente, é a classificação das vias de administração. Então, conforme você está vendo aí no slide, a gente tem 2 grandes grupos: vias enterais e vias parenterais. Uma outra coisa que eu quero que você observe nesse slide é que aí do lado você tem um ícone do sistema digestivo, não é verdade? Tá aí o ícone bem claro.
Do lado de cada palavra, né? Do lado da palavra enterais, tem um check na cor verde. E do lado da palavra parenterais, tem um X vermelho. Qual é o meu objetivo ao utilizar, né, essa simbologia? Eu quero que você compreenda que nas vias enterais, a substância, o medicamento, penetra no corpo humano por meio de qualquer segmento que pertença ao trato digestivo. Tá? Para que fique bem claro, vou repetir mais uma vez, certo? Nas vias enterais, os medicamentos penetram no organismo, né, por meio de qualquer segmento do trato digestivo. Então, haverá um contato desse princípio ativo com o trato digestivo. Consequentemente, nas vias parenterais, é o contrário. Nas vias parenterais, a substância, o medicamento, o princípio ativo, ele não penetra no organismo pelo trato digestivo, né? Então, essa substância em questão, ela não vai entrar em contato com o sistema digestivo, certo? E aí, gente, chegamos nas vias enterais, tá? Então, o nosso estudo, ele vai ter o início com as vias enterais e depois que finalizarmos as vias enterais, passaremos para as vias parenterais. Eu coloquei aí 5 exemplos de vias enterais, né? Via sublingual, via oral, via retal e coloquei outras, via bucal e via dental. Essas duas últimas são mais utilizadas pela odontologia. Entretanto, eu achei interessante, né, manter essas vias, porque quase ninguém comenta a respeito delas. Então, tem muitos alunos que acham que as vias enterais se resumem às mais famosas, sublingual, oral e retal. E vocês estão vendo que não funciona assim, tá? Nós temos a presença de outras vias. Especificamente nesta aula de hoje, nós vamos falar da via sublingual. Amanda, me diz uma coisa. A via sublingual é uma via enteral. Perfeito. E aí, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que eu coloquei aí 5 observações, né? Algumas frases e algumas palavras soltas, mas que não se preocupe, eu vou te explicar tudo bem direitinho. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que medicamentos que são administrados pela via sublingual são rapidamente absorvidos. E há uma explicação para isso. Na região abaixo da língua, o suprimento sanguíneo é muito rico. E além do suprimento sanguíneo ser muito rico, a mucosa absortiva, ela tem uma espessura muito delgada, o que facilita bastante o processo de absorção. Uma outra característica que está necessariamente ligada à absorção é a velocidade da produção do efeito. Então, se o processo de absorção acontece de forma rápida, consequentemente, a produção do efeito também será rápido, tá? Então, uma coisa está ligada à outra. Veja que logo em seguida eu coloquei a palavra saliva. Por quê? É importante que você tenha em mente que normalmente medicamentos que são
administrados pela via sublingual, eles apresentam a forma farmacêutica de comprimido. Apesar de serem comprimidos, não devem ser deglutidos ou mastigados, tá? Devem ser dissolvidos naturalmente pela saliva. Por isso que a palavra saliva aparece aí. Uma outra observação é que esta via, ela não pode e não deve ser utilizada quando o paciente estiver inconsciente. Então, é uma via contraindicada para casos de inconsciência. E claro que, como toda via de administração, ela não tem como ser 100% perfeita. Uma das desvantagens é exatamente a irritação na mucosa bucal, que pode acontecer, né, em alguns indivíduos mais sensíveis a tal quadro clínico. Mas, Amanda, me dá um exemplo de um medicamento que é administrado pela via sublingual? Com certeza, eu posso inclusive te dar 2 exemplos, né? O primeiro exemplo, que é o mais famoso, são os vasodilatadores coronarianos, né? Que são aqueles medicamentos que são utilizados em casos de angina do peito. E um outro exemplo mais famoso são os anti-inflamatórios. Existe um anti-inflamatório chamado de cetorolaco, que ele é administrado através da via sublingual, tá? É, por sinal, um anti-inflamatório bem famoso, bem conhecido. Ok, meus amores? Então, chegamos ao final dos nossos slides. Chegamos ao fim de mais um vídeo, meus amados desbravadores. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse é apenas o primeiro vídeo a respeito das vias de administração. Logo, é importante que você se inscreva no canal e ative as notificações. Clica lá no sininho, porque quando eu subir aqui para o YouTube os outros vídeos das outras vias de administração, você vai receber a notificação em primeiríssima mão. Aquele mesmo grande beijo de sempre e espero vocês no próximo vídeo.